Bom dia, amigos que assistem o nosso canal, Cipó Rosa do Deserto, né? Hoje eu estou aqui com a nossa lindona, né? Que a gente tirou naquele dia do vaso, como eu prometi que eu ia gravar o vídeo para vocês de como fazer a limpeza das raízes, né? Ou seja, a depilação. A gente chama depilação porque a gente vai fazer uma depilação nela aqui. Tirar as raízes que não nos interessam para que a gente possa fazer o replante e fazer o levantamento do caldex. Então hoje a gente está aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é podar os galhos dela. Eu não podei antes porque eu queria mostrar para vocês, né, que eu vou dar uma podada nos galhos para ficar mais fácil para eu trabalhar com ela, né? Então, eu quero só apresentar para vocês os nossos instrumentos que nós vamos usar. Eu vou usar hoje o estilete, né? Que a gente pode usar o estilete também. Mas nós temos outras opções para a gente trabalhar na limpeza das raízes. Nós temos a nossa faquinha, certo? Que eu também uso essa faquinha. E no caso de você não ter a faquinha, né, o estilete, você também pode usar a nossa famosa gilete, né? Que é aquela que as pessoas usam, os homens usam para tirar as barbas, né? Antigamente tinha isso. Então essa aqui é a nossa famosa gilete. Por que que eu estou apresentando esses instrumentos? Porque é importante que você use um material que ele seja uma lâmina reta, né? Você não pode usar uma faca grossa, nem uma faca de serrinha. Então tem que ser uma planta bem delicada que a gente tem que fazer, vamos fazer cortes aqui, a gente precisa fazer cortes precisos. Então, por isso que a gente vai usar os instrumentos que a gente usa, geralmente são esses, né? Mas hoje eu vou usar o estilete, porque para mim é mais fácil, mais prático e a gente vai usar ele. Então a primeira coisa que eu vou fazer com a nossa planta, linda e maravilhosa, é outra coisa. Antes da gente começar, eu vou apresentar o que é que eu vou selar, né? Hoje eu vou usar o nosso talquinho, certo? Para as raízes mais finas. Você pode usar a canela, você pode usar, como eu já falei em outros vídeos, né? Você pode usar também cola instantânea, que eu vou usar hoje para selar as raízes mais grossas. Ou você pode usar o fungicida, né? Como no outro vídeo anterior eu usei o fungicida. Mas hoje eu vou usar esses dois. Esse para as raízes mais finas que eu for tirar, né, que são as pequenas, as mais fininhas, e a cola instantânea, pode ser qualquer, não vou nem mostrar aqui a propaganda, né? Qualquer cola instantânea, certo? De secagem rápida, eu vou usar para as raízes mais grossas. Vai ficar a cola lá na minha plantinha, ó, com o tempo ela cicatriza e ela larga aquela pelinha da cola, né? Então a gente vai usar esse material. Então agora eu vou, primeira coisa que eu vou fazer é a poda dos galhos, para que eu possa facilitar o meu trabalho. Muito importante, meus amigos, quando você for usar o seu material para fazer os cortes na sua plantinha, você precisa desinfectar o seu material. No caso que eu vou usar o estilete, você usa um paninho ou um lencinho de papel, certo? Ou papel higiênico, o que você tiver mais perto da sua casa. Eu vou usar o paninho porque ele é mais prático, né? Eu já vou fazer uma molhada aqui de álcool, né? Estou usando o álcool 70, que é o que faz a gente desinfectar, né? E a gente limpa o nosso estilete. O estilete é importante que ele seja novo, tá? Né? Como vocês estão vendo aqui, troquei a lâmina. E aí é importante, não use o estilete usado, desse jeito aqui. Não é que se tiver manchado, se tiver enferrujado, não use porque você vai matar a sua planta. Então a gente troca o estilete para fazer esse trabalho. No caso da faquinha ou do gilete, você usa uma gilete e joga fora, né? Você vai mais reusar ela, a não ser que você faça outra atividade com ela, que não seja na planta. Então a gente desinfecta aqui a nossa faquinha e a gente vai começar o nosso trabalho. Vamos começar pela poda dessas raízes, né? O vídeo hoje não é sobre poda, mas para que eu possa trabalhar melhor na nossa plantinha, eu já vou podá-la, né? Por que que eu faço a poda junto? Porque eu acho que facilita mais o nosso trabalho e também eu acho que a planta se recupera melhor, né? Porque veja bem, se você replantar ela desse jeito aqui, ela vai ter que ter energia para criar novas raízes de alimentação, que são essas aqui. Essas raízes fininhas são aqui, alimentam a planta. Ela vai ter que criar novas raízes e ao mesmo tempo ela vai ter que alimentar as folhas ou as flores que a planta tiver. Às vezes tem pessoas que pegam a planta, faz um trabalho de levantamento de raiz, não poda e deixa ela com folha e com flores. A planta sofre muito mais, porque ela vai ter que se sobrecarregar para poder manter as flores e criar novas raízes, né?
Então, por isso que eu prefiro fazer assim. Quando eu faço um levantamento de raiz, eu já faço também a poda. Porque eu já estou fazendo, estressando a minha planta de uma vez só. Certo? Então, a gente vai podar a nossa plantinha. Né? Eu vou usar o papel para dar uma leve secagem, né? Porque eu vou usar a cola instantânea para fechar aqui os ferimentos que eu vou causar nela. Vou usar também um palitinho, pode ser qualquer um palito de churrasco. Eu gosto de usar o palito de churrasco porque ele é maior, a gente facilita o nosso trabalho. Você pode usar um palito, qualquer palito, né? Qualquer coisa que você possa colocar a cola aqui. Então a gente vai começar fazendo, eu vou fazer essa poda minha aqui. É importante você saber, meus amigos, quando você for fazer uma poda em qualquer planta sua, você dê uma margem de distância para que ela possa ter novas brotações. Você tem que observar também as gemas de brotação. Se eu for fazer aqui, né? E daqui para cá a minha planta não tem gema de brotação, ela não vai me dar novos galhos. Então eu preciso observar esses sorrisinhos aqui. Isso aqui chama-se gema de brotação. É justamente o local das folhinhas aqui, né? Que são as axilas das folhas. Quando a folha cai, eu vou tirar uma aqui, né? Fica isso aqui. Isso aqui chama-se gema de brotação. Então quando você for fazer a poda da sua planta, observe as gemas de brotação. Então eu vou fazer, como ela é uma planta gigante, né? Eu não vou fazer nenhum enxerto nela. Se eu fosse fazer enxerto, eu cortaria menor, mas eu não vou fazer enxerto nela, eu quero que ela brote novos galhos. Eu vou podar bem aqui, certo? Então como é que vai ser esse corte? Geralmente eu faço um corte diagonal, certo? Olha como ela tem um... Pronto, tem que ser um corte bem preciso, né? Então, eu cortei. Aí eu venho aqui, dou uma secada. Venho aqui pro meu paninho aqui, faço a limpeza do meu estilete, olha. Quando a seiva entra de encontro com a ferramenta, ela libera essa cor escura, né? A gente tem que limpar. Então a gente vem aqui. Como ela está há quase 10 dias pendurada, né? Eu esqueci até de falar para vocês no início. Eu tinha deixado ela descansando, né, 10 dias. Ela não libera muita seiva, né? Porque ela está concentrada tudo aqui. Isso é bom a gente fazer esse trabalho quando ela não está aqui. A gente faz novamente. Eu tenho que botar um negócio no meu dedo. Para não cortar o meu dedo. Então, né, amigos, eu fui ali colocar o esparadrapo no meu dedo, porque estou usando estilete, né? E esse é uma recomendação para vocês também. Quando vocês forem usar o estilete, que ele é uma lâmina muito cortante, vocês usam o esparadrapo no dedo, né? Para não correr o risco de você cortar o seu dedo. Aí quando eu comecei, eu lembrei do esparadrapo e fui logo pegar. Então, continuando, né? A gente está fazendo a nossa poda da nossa plantinha aqui, para que a gente melhor possa trabalhar com ela. Então, aqui eu vou podar novamente aqui, ó, como fica mais fácil com a lâmina, né? Você faz isso. E corta a sua plantinha, pronto. Cortei o galinho. O que é que eu vou fazer com esses galinhos, né? Vocês podem estar perguntando, e agora? Será que ela vai jogar fora esses galinhos, né? Esses galinhos eu vou deixar eles aí descansando um pouco, depois eu enfio ele na terra, na areia, para fazer eles brotarem, né? Para eles brotarem. Que é um outro vídeo que eu vou gravar para vocês, mostrando a brotação dos galhos, tá? Aí a gente vai aqui, veda, não esqueça de vedar o seu ferimentinho que você fez na planta, porque senão pode trazer doenças, né? Você está abrindo uma porta para doenças na sua planta. Então vamos podar ela. Novamente aqui, tá? Vou diminuir aqui mais o estilete para poder ficar melhor, facilitar o meu trabalho. Cortei. Venho novamente, limpa a minha ferramenta e você tem que vir aqui novamente, dar uma secadinha, né? Vem com a cola, dá uma secadinha aqui, fecha aqui o ferimento com a cola. Não é complicado você fazer a limpeza das raízes, é trabalhoso. Quando você tem o apoio do dedo, você tem que ir com o maior cuidado, porque o estilete é cortante demais, né? Você corta com mais facilidade. E assim a gente vai fazendo, né? A poda da nossa plantinha. Vamos mais uma vez aqui nesse outro galho. Esse outro galho eu vou cortar mais embaixo, né? Que é para ela ficar com essa copinha mais embaixo aqui.
Lembrando para vocês que essa minha planta, ela já tem mais ou menos 4 anos, né? Então já é uma planta adulta. Então geralmente as plantas adultas, elas não sofrem muito quando a gente faz esse tipo de trabalho. Mas acontece com as plantas mais menores, mais novas, né? O último galho, né, pra gente cortar. Vai cortar o último galho aqui. Como eu falei, ela é uma planta adulta, então o galho já é bem grossinho, né? Esses galhos são ótimos para enraizar, porque eles já são galhos maduros. As pessoas não conseguem enraizar galhos porque eles colocam galhos novinhos, assim, nesse tipo assim. Nesse tipo não enraiza, mas esses mais maduros enraizam com maior facilidade. Vamos secar nossa plantinha e passar a nossa colinha, né? Pronto. Aqui nós terminamos o processo aqui de desgalhar ela, né? Então agora, vou tirar esses galhos daqui. Depois a gente vê como é que a gente vai fazer. Deixar eles bem aqui. Agora vamos mostrar como é que ficou a nossa lindona. Quando ela for enraizar, ela vai ficar com essa copa aqui, né? E é uma copinha aqui. Ela vai ficar muito linda. Agora vamos ao nosso trabalho, né? Que é o que nós viemos falar hoje, né? Sobre fazer a nossa depilação. Primeiro momento a gente fica, nossa, por onde é que eu vou começar? Tantas raízes que eu tenho que tirar aqui, né? É como eu falei, é um trabalho vagaroso, lento, que a gente tem que estar escolhendo qual é a raiz. Como eu sei que eu vou plantar ela daqui para baixo, então eu só vou tirar as raízes daqui para cima, certo? Essa raiz aqui eu não vou querer ela, ok? Essa aqui, ela não vou querer ela. Eu vou começar a tirar as raízes mais grossas. Olha aqui, vocês lembram daquele carvão que estava lá dentro desse orifício aqui? Aqui é o local, ó. Não ficou nem uma cicatriz assim de ferimento, apenas uma pressãozinha que o carvão tinha feito nessa raiz, né? E aí ela ficou essa manchinha assim, ela vai se recuperar. Então eu vou começar a tirar logo essas raízes aqui que tá me mostrando, né? No caso essa. A gente continua com a limpeza do nosso material. Aqui eu vou usar. Agora eu vou ter que dar uma virada nela por causa da posição. Vou tirar essa raiz aqui, certo? Aí você pode, nossa, que dó cortar a bichinha, né? A gente tem que melhorar a estética da nossa planta, né? A gente acerta. Deixa bem bonitinho, porque quando ela cicatrizar, não fica uma cicatriz feia. Tem gente que vai fazer limpeza de raiz, aí deixa lá os patacão lá cortados, né? Eu não, eu gosto de limpar, fazer bem direitinho, tipo assim, uma cirurgia mesmo. Porque aí quando ela cicatriza, ela não fica feia, né? E rente a pele. Lembrando que quando essa cola secar, a própria planta, ela libera uma capinha, né? Essa cola não fica aqui. Ela larga, né? Ela larga o pedacinho. Aqui você passa a cola. Ó. Se eu colocasse canela ou esse polvilho, funcionaria também. Só que aqui é uma colagem rápida. Cortou, fechou, né? E para você colocar aqui o polvilho ou a canela, ainda vai ficar ainda... Cadê meu paninho? Essa aqui. Vai ficar... demorar para fechar, né? Então é importante a gente usar nessas raízes mais grossas logo a cola, né? Virar aqui porque... Pronto, limpou de novo a ferramenta, é importante a gente fazer isso. Vou começar a tirar essa aqui também. Certo? Quando ela está desidratada, ela fica mais murcha, né? Dá mais trabalho para você cortar. Aí você vai cortando com jeitinho, você vai tirando, vai colando, secando o que sair, a seiva. Vamos aqui na cola de novo. Por que a gente vai fazendo logo? Porque se a gente não fizer, a gente esquece, né? Onde foi que eu cortei? Não lembro mais. Aí você vai logo cortando. Essa raiz eu vou deixar, já que eu vou plantar daqui para baixo, né? Ela vai crescer, engrossar. Depois, com o tempo que eu levantar ela de novo,
Aí eu abro ela. Essas raizinhas aqui eu corto, certo? Essa aqui também eu corto. Importante a gente começar a fazer o trabalho de raiz por raiz, porque se você ficar cortando uma raiz, depois cortando outra, cortando outra, daqui a pouco você não sabe onde é que você está. A gente vai fazendo esse trabalho aqui e vai secando. Tá? Vamos lá, cortei aqui, cortei aqui. A gente não pode, nesse momento de fazer esse trabalho, você tem que estar bem concentrado, né? Por isso que eu escolho um momento, um melhor horário para você, um momento que você vai estar tranquila, que ninguém pode chamar a sua atenção, para você não esquecer onde foi que você cortou. Se ficar aberto, ela vai se recuperar, mas corre o risco de entrar alguma bactéria, alguma praga, alguma coisa, né? Que possa... Nessas miudinhas assim, eu venho aqui com o nosso famoso polvilho, né? Eu faço aqui. Fechei, de qualquer forma eu fechei. São raízes finas. Muito bem. Essa raiz aqui já tá limpa, né? Agora vamos para essa daqui. Eu vou tirar esse esparadrapo, né? Que eu não vou mais cortar galho. Porque isso aqui é só para apoiar o estilete na hora da cortada do galho, né? Eu vou cortar essa raiz aqui, tá? Porque essa raiz está aqui para dentro. Você pensa que a planta vai ficar defeituosa, né? Mas não fica, viu? Olha, tirei essa raiz, que ela não tem me serventia nenhuma. Ok? Venho aqui. Faço a minha colagem. O problema da cola é que já o palito ele fica grosso. Faço a minha colagem aqui. No instante ele engrossa o palito aqui. Aqui nós temos uma sujeirinha, né? Que ficou ainda da nossa lavagem, porque como é essas partes aqui dentro, só com o tempo é que sai. Aí a gente vai tirando essas raizinhas aqui, ó. Essas raizinhas finas. Essas são as famosas raízes de alimentação da planta. Estou tirando todas elas. Ixi, e agora? Como é que essa planta vai se alimentar quando eu replantar ela? Ela vai ter que criar novas raízes, né? Por isso que tem o processo, né? O tempo da planta se recuperar. Não é da noite para o dia que ela se recupera. Você planta e você espera ela se recuperar. Por isso a questão das regas é muito importante. A questão do substrato também é muito importante. Tudo isso leva em conta. Nesse momento ela não tem como se alimentar, ela vai criar novas raízes, você não pode encharcar o substrato. Então tem uma série de coisas que você tem que tomar o seu cuidado, né? Então a gente vem aqui com o nosso talquinho, né? Porque são raízes mais finas, eu posso colocar o talco para fechar, né? Essa porta aqui. Faz uma película em cima da abertura e não tem como entrar. Esse talco polvilho, ele é antisséptico, né? E ele é antibactericida também, né? Então a gente vai continuando. Então eu vou tirar esta raiz aqui. Não sei se está dando para vocês verem, né? Ó, da minha mão. Tira também essa raiz. Certo? Depois no final nós vamos mostrar quanto que a gente tirou dela, né? Aqui eu venho com a cola, que é um ferimento maior. E agora limpei essa raiz aqui. Vou dar aqui uma levantada aqui pra gente ver. Como eu falei pra vocês, é importante você deixar a planta descansar, porque aí você pode estar mexendo nessas raízes sem quebrar. Certo? Porque o perigo das pessoas é fazer levantamento de caldex quando vai mexer as raízes. Se ela não tiver desidratada, como essa planta tá, você percebe que ela tá a raiz meia murchinha, aí puxa ela, que ela tá bem durinha, e vai quebra a raiz, né? Então o que que acontece? A planta fica com a raiz quebrada, às vezes você abre a porta para a entrada de doenças, né? Então a gente vai continuando aqui, fazendo aqui a nossa limpeza. Tô procurando aqui o melhor ângulo para vocês verem, né? Acho que esse aqui é o melhor ângulo. Aí eu vou tirando as raízes finas, certo? Com estilete. E a gente vai cortando aqui, fazendo esse trabalho de formiguinha, né?
como diz, né? A formiguinha, ela vai levando as folhinhas, né? Ela vai bem devagarinho, levando aquela folhinha. Aqui eu estou no trabalho de formiguinha. Tirando essas raízes aqui, porque eu não quero essas raízes na minha planta. Porque vai ficar feio, né? Se você não fizer isso aqui, fica feia a planta. O caldex levantado e as raízes lá, um monte de raiz, fica feio, né? A gente vai tirando aqui, fazendo esse trabalho de formiguinha. Essa raiz aqui eu vou tirar ela, porque eu não vou precisar dela, que ela tá muito... Não dá legal ela aqui. Essa raiz aqui, vou mostrar pra vocês. Essa raiz aqui, essa aqui, ela vai sair. Então eu vou passar o estilete dela lá embaixo. E vamos selar com cola, porque ela é uma raiz mais grossa, né? Pronto, saiu. A gente vem aqui, limpa o nosso estilete. Tira essa terrinha que tá aqui, que ficou, né, da limpeza lá que nós fizemos, ainda fica essas terras dentro. Aí eu consigo tirar que ficou, agora eu consigo tirar. Olha aí o que é que tinha dentro. Um besouro. Dentro da planta. Tu viu? Eu vou recortar aqui, para ela ficar mais bonitinha. Essa raiz aqui. É difícil cortar ela aqui. A posição que eu não quero cortar outras raízes, tem que pegar um jeito que não fira outras, né? Que eu tô com estilete. Meu Deus do céu, não tá dando difícil para tirar não. Vou meter essa faca aqui. Dá o apoio do estilete, que eu não consigo pegar. Então, gente, a gente tá com esse probleminha com essa raiz aqui, né? Lá dentro. Aí eu fui procurar outra faca. E a gente vai usar mais uma faquinha aqui, ó. A gente vai esterilizar ela, vai desinfectar ela, né? Essa faquinha dessa pontinha aqui, não sei se dá dando para vocês verem. Essa pontinha dessa faca, ela tem uma pontinha fina, então ela vai entrar lá nos locais onde eu não posso alcançar com estilete. Aí eu venho com ela aqui, né? Aí eu vou tirar essas duas raízes aqui também. Eu tenho que cortar aqui, ó. Ela, né? E ela, o bom dessa faca é que ela não corre o risco de a gente cortar a outra raiz, né? Encostar na outra raiz. Você pega só na pontinha mesmo. Aí você vai tirando as raízes internas que estão lá, que você não quer mais elas lá, né? Aí você vai tirando aqui. Aí você não corta as outras raízes com as coisas, né? Então fica mais fácil você trabalhar com essa faquinha quando raiz que estão lá dentro que você não quer mais ela, né? Então é isso que eu tô fazendo aqui nessa raiz, se está dando para vocês verem. Essa raiz aqui, não tá dando para ver, né? Deixa eu levantar aqui. Essa raiz aqui, acho que tá dando para vocês verem, né? E eu tô querendo tirar ela. Deixa eu apontar aqui para vocês verem. Vou baixar um pouco mais. Essa raiz aqui, que tá aqui dentro, né? Tá dando para ver? Aí essa raiz aqui, eu vou ter que tirar ela, ajeitar ela lá dentro, né? Para ela não ficar feia desse jeito. Então essa faquinha aqui, ela vai me ajudar a fazer isso aqui, certo? Então é um trabalho. Vou abrir aqui as perninhas dela, né? Precisei de uma ajuda aqui para poder fazer isso. Aí eu vou fazendo isso aqui. Eu vou tirando essa raizinha aqui. Às vezes a gente precisa de uma ajudinha, né? Extra. Coisa que não dá para você fazer só, né? Olha aí. Pronto. Agora eu venho aqui com a cola. Né? Como foi um ferimento grande, eu venho aqui com a cola e selo aqui. Selo aqui essa raiz. Depois com o tempo ela vai soltar, né? Pronto. Isso aqui foi um processo bem complicado, né? Mas a gente tirou e selou ela aí. Não sei se dá dando pra vocês verem, tá? Tá dando pra ver aí? Nossa raizinha tirada. Então a gente vai voltar aqui, né? Já começa a abrir já. Olha. Eu já vou tirar essa aqui. Agora eu vou tirar essas aqui. Essas pequenas aqui. Então a gente cortou essa raiz no meio, certo?
E não dá para me cortar mais, porque ela está muito imprensada entre essas duas raízes grandes e eu corro o risco de maltratar essas raízes aqui. Aí a gente vai continuar a fazer a nossa cortada, né? A nossa depilada. Eu andei cortando aqui, eu vou botar aqui continuar fazendo a nossa depilação, porque essas raízes que ficam internas é muito ruim para você trabalhar. Aí você tem que ter um joguinho aqui, né? Vai tirando aqui as raízes. A gente vai tirando as raízes e vai selando logo, porque senão a gente esquece, né? Onde a gente cortou. Ó, tem umas que já saem quando a gente pega. Eu venho aqui com a nosso polvilhozinho, né? Vou tirar essa aqui também. Venho aqui com o nosso polvilho. Dou um banho de talco nela. Tirando essa daqui agora. É importante a gente tirar logo as que estão na frente, porque aí a gente já sabe o que está lá atrás, né? Quando você tira as de trás, você não sabe o que está na frente. Aí fica meio complicado. Então é melhor tirar logo as que estão aqui atrás. Isso aqui até já secou, ó. Polvilho, banho de talco, ou banho de polvilho. Banho de polvilho, deixa de ser um talco, né? Vamos limpar a nossa faquinha, nossa ferramenta. A gente limpa a nossa ferramenta, não é porque ela esteja contaminada, é porque cada vez que a seiva toca no estilete, na lâmina, o que acontece? Ela cria uma película escura, né? Ela oxida. Na realidade a palavra é essa, né? Ela oxida. Eu vou tirar essa raiz aqui. Isso aqui também. Aí é importante você ficar todo tempo limpando a sua lâmina por conta disso, né? Agora eu vou dar uma secadinha nesse aqui que sai uma seivazinha e vou botar uma colinha, né? Nesses que são maiorzinhos a gente coloca a cola. Continuando aqui, tirando essas raizinhas pequenas, porque com o tempo você pode tirando, mas a gente vai tirando logo. Já estamos fazendo um trabalho mesmo, né? Depois é só colocar a cola. Só colocar o polvilho. Polvilho. Pincel é ótimo quando você usa o pincel com polvilho, porque já pincela tudo de uma vez. Tem uma raizinha aqui. Sou muito detalhista, não posso ver uma raiz. Tem gente que ainda deixa essas raizinhas, eu não. Eu gosto de tirar tudinho. A gente vai trabalhando aqui até terminar, né? Nosso processo. Tirar essa aqui também. Tiro essa aqui também. Pedacinho de raiz. Também, meus amigos, se você não limpar a lâmina, né? Ela cria uma espécie de como se fosse assim um grudezinho, né? É a seiva que que essa aqui é a seiva inorgânica, né? Que ela cria uma camada. Aí cega a lâmina, né? Essa raiz aqui, eu vou tirar essas raízes aqui, tá? Eu não vou deixar, porque fica muito raiz. Eu acho que pelo menos para a estética dela fica melhor eu tirar. Eu vou virar aquela aqui. Fazer aqui uma virada. Opa! Aqui eu apoio. Essa aqui eu vou tirar. Tem até uma pedra aqui. Vamos tirar essa aqui. Tá? Eu ajeito, ó. Faço aqui rente para ficar bem bonita, né? Porque na hora que ela cicatrizar não ficar aquela cicatriz feia. De mau corte, né? A gente vê por aí, é muita planta com a cicatriz feia. Principalmente essas plantas de enxerto, né? Eles fazem a depilação dos cavalos. Aí os cavalos ficam com as... Vou tirar essa aqui também, ó. Porque eu não quero essa raiz, não é interessante, ó. Já tem essa aqui. Já tem essa aqui, essa abertura pra cá, então eu vou tirar logo ela aqui. Você que está assistindo esse vídeo deve estar pensando, meu Deus, ela está
ela está destruindo a planta. Não é, gente, é porque a gente quer fazer um trabalho de raiz, você tem que eliminar algumas que não fica legal na estética da planta. Por isso que a gente faz isso aqui, né? Por isso que a gente faz esse trabalho aqui. Aí você vai fazendo, aí você vai fazendo com que a planta fique bonitinho, o caldex dela, né? Vou passar aqui essa... E como o meu substrato é feito com areia, né? Aí sempre fica aqui, ó. Agora eu vou ajeitar, né? A minha cicatriz. Ó, vocês observam aqui esse cinzazinho aqui? Por que que ele aconteceu esse cinzazinho aqui? Porque quando eu fui cortar essa raiz, eu não tinha limpado a lâmina, certo? Aí como eu falei, né? Quando a seiva passa na lâmina, ela deixa fica escuro. Aí você corta e firma para a planta. Então aqui, como eu vou fazer o recorte, né? Eu já vou tirar aqui, ó. Tá? Esse cuidado que tem que ter. Certo? Olha, tem que ficar bem branquinho assim, tá? Aqui, ó. Por isso que fazer levantamento de caldex não é fácil. Você tem que ter tempo. Como eu tenho lhe dito, né? Você tem que ter o tempo para você fazer esse trabalho. Para você fazer um trabalho bem feito, você tem que ter o tempo disponível. Você pode estar dizendo, então eu nunca vou levantar o meu caldex, porque é tão complicado pelo que eu estou vendo aí. Mas você tem que pensar no resultado. Daqui uns dias, né, quando eu for mostrar para vocês como ela ficou, quando ela já estiver brotando, né, botando flor, aí eu vou mostrar para vocês o caldex dela, como é que ela ficou. Aí o resultado é o resultado que faz com que a gente faça isso. Tá vendo aí como ficou bonitinho? Imagine, você já pode imaginar, né? Como é que ela vai ficar. Não tem mais aquela raiz aqui, né? Ela vai ficar com uma beleza. Você tem que estar fazendo esse trabalho e já imaginando como é que a planta vai ficar. Né? Para você ver o resultado. Todas essas raízes que estão aqui, essa aqui eu não vou mexer porque ela está muito... Vou cortar só essa. Então eu tirei essa também, certo? Vou limpar a minha lâmina de novo, né? Para tirar essa. Tirar essa. O contrário é melhor. Tirar essa aqui. Essa aqui. Se eu fosse usar só cola, ia ter muito trabalho, porque eu ia ter que passar cola em cada pontinho desse. E aqui, como é pequena a raiz, eu já passo de uma vez o polvilho, né? Já vou selando aqui, ó. Passou isso aqui, selou, não tem perigo de entrar fungos e nem bactérias, né? E aí eu garanto que todas as aberturas foram preenchidas com o polvilho. Continuando, né? Muita raiz, né? A gente tem que tirar. Uma bem aqui, que eu preciso tirar também. Pronto. Ó. Essa daqui eu vou tirar mais aqui, ó. Eu levantei aqui a pontinha, ela liberou aqui essa raiz. Cortei essa raiz aqui também. Tá? Pronto, essa aqui eu botei cola que ela é maior. Tem mais essa aqui, ó. Vou botar uma colinha porque ela tá aqui. Pronto. Aí assim a gente vai fazendo esse trabalho. Chega já lá, né? E a gente vai rodando, cada raiz a gente vai cortando para poder a gente ficar sabendo o que é que a gente tá fazendo, né? Se a gente for fazendo aqui, depois fazendo acolá, a gente não sabe onde é que a gente tá. E aqui a gente vai tirando aqui as raízes finas, tirando e selando. Aqui eu vou cortar bem aqui. Vai ficar bem bonitinho. Eu venho pra cá com a cola. Nossa, aqui essa bicha aqui, ela usa demais. Vou colando.
aqui e aqui também. Ó, mais uma raiz aqui. Tem raiz demais. Esterilizando a nossa faquinha, né? Ou seja, desinfectando, né? Tirando aqui nosso estilete. E vamos continuando, né? Eu vou tirar essa raiz aqui. Olha, tá vendo essa raiz aqui? São 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Então não vou querer nenhuma delas. Então eu já venho aqui e faço isso, ó. Eu faço aqui um corte todo. Já sai tudinho. Essa aqui tá bem aqui embaixo. Ó. Saiu. Aí vem um ajeito, né? Que não quer deixar desse jeito. Com essa mal feita, né? Faço aqui uma ajeitadinha. Tiro aqui essa areia, não deixo cair a areia dentro. Aí eu venho novamente com a minha colinha e faço isso aqui. Pronto. Ok? E assim a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo. A gente vai fazendo aqui. Esse daqui eu não quero tirar. Tá pra baixo. Tirar logo da frente. Vamos tirando. 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 Deixa eu passar aqui. Aqui. Virar ela pra cá. Agora eu vou usar essa faquinha aqui. Tirar aquela do cantinho lá. Essa lá de dentro. Isso aqui. Tirar essa aqui, ó. Então, aqui nós vamos com a colinha para botar lá dentro. Essa aqui também. Aqui também, que é maiorzinha. Tá começando a ficar bonitinha essa plantinha, né? Ó, essa aqui saiu. Essa aqui já vou tirar. Essa daqui eu vou tirar essa raiz aqui também. Tirar essa aqui. Vamos aqui com a nossa colinha, essa raizinha maior. Essas pequenininhas eu boto essa aqui. Pronto. Vamos tirar essa raizinha que tá de dentro aqui. Tem que dar fazer uma aberturazinha. Isso. Primeiro eu vou dar uma limpezinha aqui, né? E aí a gente
passo aqui, vou passar essa faquinha aqui. Desinfectar a nossa faquinha, aí vou tirar essas raizinhas aqui. Aqui eu vou botar o polvilho, né? Que é o talco polvilho. Não é o polvilho daquele que você faz pão de queijo, viu? É o talco chamado polvilho. Talco antisséptico. Polvilho. Essa raizinha aqui também. Ela estava aqui de enxerida. Ela vai sair. Já saiu. Aqui tem um negócio que eu vou tirar aqui, peraí. É uma folha. Tá? Aí vamos para essa raizinha aqui. Deixa eu usar essa faquinha mesmo, que eu tô com ela na mão, né? Vamos tirar essas duas raizinhas aqui. Isso. Essa aqui. Essas. Porque lembre-se que eu vou plantar daqui para baixo. Só que ela não vai usar essas raízes. As raízes não tem mais utilidade para a planta, tá? Por isso que eu tô tirando aqui, tá? Ela vai crescer novas raízes. Essas raízes aqui que secaram, se eu não tirar, o que que acontece? Quando eu enterro a planta com essas raízes, ela vai apodrecer lá dentro. Porque ela não vai ter mais nenhuma utilidade. Ela vai ter, a planta ela vai ter que liberar novas raízes, tá? Vai ter que liberar novas raízes para... Coloquei nessa aqui, mas não tem problema, porque ela vai ficar fora da terra. Não tem problema. Ela fecha do mesmo jeito o ferimento. Só demora um pouquinho mais porque ela é uma raiz, um corte maior, né? Ó. Aqui eu já botei cola, beleza. Agora vamos pra cá, né? Olha essa raiz aqui, a gente vai dar uma puxada nela aqui pra gente liberar de baixo aqui. Essa aqui já é bem daqui, ó. Vamos limpar esta, né? Aqui. Aqui só tem essas aqui mesmo. Como eu não vou plantar hoje, né? Vai pegar os 2 dias ainda para poder plantar. As pessoas pensam assim, a plantinha não vai morrer. Não, gente, olha. Essas plantas, elas acumulam água nesses caldex. Então, por isso que elas não morrem. Certo? Aqui tem nutrientes. Ela tá sobrevivendo disso aqui. É a reserva que ela faz. Por isso que ela tem esses caldex grandes, né? Porque elas reservam nutrientes. Quando você desplanta, quando você deixa ela fora da terra por alguns dias, por algum problema de podridão, aí o que que acontece? Ela se recupera porque ela tem nutrientes. Ela não ficou sem nutrientes, ela acumulou ao longo do seu tempo dentro da terra, ela foi acumulando nutrientes nessas raízes que chama-se caldex. Certo? A gente vai aprendendo, né? Por isso que ela é uma planta do deserto, né? Porque no deserto não tem água com facilidade. Aí quando chega o tempo da estiagem, ela vai sobreviver do que ela acumulou ao longo do tempo dela. Ok? Tem mais uma raizinha bem aqui, ó. Que eu não quero deixar ela. Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Vou tirar ela. O trabalho não é doido, né? Saiu. Agora eu vou botar uma colinha nela. Estamos quase terminando, né? Essa aqui, só tem essa aqui para tirar, ó. Aí, tá aqui nela. Essa aqui já saiu. Essa aqui já nós já tiramos, ainda tem essas aqui, né? Esses miudinhos aqui. Quando é só raiz miudinha, é mais fácil. Mas quando essas raízes grossas, é muito ruim a gente ficar tirando elas. Agora vamos pra cá, né? Pra essa raiz aqui de dentro. Raiz aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Ela tá colada onde? Raiz bem aqui.
Bem aqui, ó. Essa daqui. Deixa eu ver se dá pra ver ela por aqui. Onde é que ela tá? Essa. Vocês estão observando aqui esse buraquinho aqui? Essa depressão, né? A gente chama. É porque ela está desidratada, certo? Ela começa a murchar. Essa aqui é o aspecto da desidratação. A raiz começa a murchar. Tem uma raizinha ali que eu quero tirar. Essa daqui, ó. Deixa eu dar aqui, passar aqui o pincel para saber aqui, liberar ela. Vamos lá. A gente consegue cortar ela aqui. Aí a gente vem aqui com polvilho e taca aqui dentro. Coloca aqui dentro, né? Para não correr o risco dela apodrecer. Pronto. Estamos quase terminando. Agora vamos para cá, né? Essa raiz aqui. Deixa eu dar limpar aqui a minha ferramenta, ó, ela já está cheia de coisa, né? Que é justamente da seiva. Ela cria uma crosta. Aí a gente tem que limpar, passar o álcool para tirar, né? Essa seiva. A crosta da seiva. Forma, onde seca. Sai essas aqui. Essas raízes que ficam internas, essa faquinha ela é ótima, porque ela alcança lá. Porque eu sou muito detalhista em relação a isso, eu tenho que tirar tudo. Por isso que eu demoro nos meus levantamentos de caldex por causa disso. Tem gente que deixa, né? Tá lá escondido, né? Então vamos voltar, rolar a bichinha. Vamos pra cá agora. O que é que nós temos aqui? Vou dar uma pincelada aqui para descobrir, né? O que é que nós precisamos tirar daqui? Tira essa. Tira essa. Essa. Essa aqui que já secou. Essa aqui também sai. Sai essa aqui também, que já está na minha visão, né? Que é da outra raiz, mas já está na minha visão. Vai saindo aqui. Essa que está na minha visão vai saindo. Sai essa aqui também. Agora eu venho aqui com o meu polvilho. Mais prático, né? Aí eu faço só isso. Né? Pronto, vamos para cá agora, né? Essa já está pronta, essa aqui também. Vamos rodar a nossa plantinha. Vamos para cá. Olha aqui, eu vou tirar esta raiz aqui, tá? Eu tô só com a faquinha agora porque ela já tá na minha mão e é mais prático para... São as raízes internas, né? Aí eu acho melhor com ela porque a gente já vai direto, né? Opa. Vou tirar aqui. Vem aqui. Aquela raiz que eu tirei. Cola nela. Pra não deixar aberta a porta. Aí essa. Essa aqui também já foi. Essa aqui sai. Essa aqui sai também. Essa aqui também. Essa. Importante, meus amigos, que a sua ferramenta esteja bem amolada, viu? Porque se você for fazer com uma ferramenta cega, você não consegue cortar. Porque a planta está desidratada, aí ela dá trabalho para cortar. Então você tem que ser uma ferramenta bem cortante. Essa aqui eu não vou tirar mais não. Vou tirar essa aqui.
Tem essas raizinhas aqui, ó, já estão secas, a gente faz só assim e ela sai. Aí vamos pra cá pro nosso polvilho, né? Agora eu vou passar aqui. Eu acho bem prático esse polvilho, porque você já fecha todas as portas de uma vez só. Se eu fosse fazer isso aqui na cola, nossa, não ia conseguir. Eu não ia conseguir porque é muita raizinha que você tira. Essa aqui também. Por isso que é importante você... Tá, tem polvilho aqui, faço só fazer isso aqui. Eu tô suando já. E aí a gente vai fazendo, né? Aqui até terminar. Vamos ver se a raiz ainda temos alguma aqui para tirar. Acho que não. Acho que ela já foi toda. Vamos ver aqui. Essa aqui já foi toda, né? Vamos para cá. Essa aqui tem essas miudinhas. Essa aqui tem essa aqui, ó. E assim a gente vai fazendo, né? A gente vai tirando as raízes que a gente não quer e vai fazendo uma nova. Tirando aqui, um pano aqui, ó, estamos quase terminando. Deixa eu terminar aqui de botar aqui um talquinho. Espalhar aqui, porque eu não sei onde é que ficou os ferimentos, né? Agora vamos só dar uma levantada aqui nela para ver como é que ela tá. Né? A gente precisa tirar. Eu vou plantar aqui para baixo, eu já avisei para vocês, né? Tirar essa aqui que ficou aqui. E a gente vai fechando. Isso aqui já tá seca. Pronto. Vamos ver o que ainda falta a gente tirar. Só aqui, ó, esse restinho aqui. Que essa raizinha aqui que ficou. Essa outra aqui também. Vai sair. Quando eu for replantar ela, que vai ser um outro vídeo que a gente vai fazer. A gente vai fazer a gente vai dar as aberturas, fazer abrir, né, os caldex para fazer aquele trabalho de caldex, né? Você vai abrindo as raízes para ficar mais bonitinha, né? Pronto. Isso aqui com isso a gente finaliza, né, aqui nosso trabalho de depilação da nossa linda, bonitona. Certo? Aqui, né? Foi o que a gente tirou dela. As nossas raízes aqui. Tanto que a gente tirou de cabelo. Né? Esses aqui são os cabelos que a gente tirou. E aqui ela vai ficar, quando eu for replantar ela, eu vou fazer um trabalho de abertura das raízes, né? Tipo assim, botar uns isopor para poder abrir mais, para ela ficar mais... uma estética mais bonitinha, né? Fazer um trabalho aqui de abertura, né? Para ver como é que a gente faz. Então, era isso. Esse é o nosso vídeo, né, de hoje. Como eu prometi, né? Da limpeza das raízes que vão ficar expostas. Então, se você gostou do nosso vídeo, curta ele, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, né, no nosso canal, você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, primeiro vídeo, se inscreva no nosso canal. Clique lá no sininho, né, porque o YouTube ele vai lhe notificar quando a gente postar novos vídeos.